Nós começamos na semana passada uma série de pregações que nós vamos fazer agora para o final do ano. E a série de pregações tem como tema as portas de entrada e de saída da alma. Tá? Semana passada nós falamos sobre o poder do olhar. E nós aprendemos que o olhar, ele é muito importante na construção da vida de uma pessoa. Muito daquilo que nós vamos viver, da forma que nós vamos viver, tem a ver com o nosso olhar. E a pergunta que nós fizemos na semana passada foi: para onde nós estamos olhando? Porque para onde nós estamos olhando tem muito a ver com o que vai acontecer com a nossa vida. É muito importante o olhar que nós estamos fazendo na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre o poder da palavra, ou o poder das palavras. Porque a palavra, assim como o olhar, ela vai alimentando a nossa alma. Tem uma frase que diz o seguinte, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu digo para vocês que não apenas a boca fala o que o coração está cheio. O que a boca fala também enche o coração. Quando eu estou falando, eu não apenas estou dizendo aquilo que está dentro de mim. Quando eu estou falando, eu também estou colocando coisas dentro de mim. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, tem um texto que diz assim, que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Quando nós olhamos para a criação, a Bíblia diz que toda a criação foi feita a partir da palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus diz: haja firmamento, e houve firmamento. As coisas foram criadas pela palavra de Deus. Quando nós olhamos o engano, o mal que entrou no mundo, ele entrou pela palavra. Quando a serpente apareceu, Gênesis capítulo 3, e ela então começa a dizer coisas. E na semana passada nós falamos que a vida é construída pelo olhar que você tem. Só que a palavra, ela muda muitas vezes o nosso olhar. Se de repente eu pedisse para todos vocês agora, olha para cá, nós olharemos, nós mudamos o nosso olhar. As palavras têm um poder de trazer vida, também de trazer morte. Interessante que a maneira que Deus restaura a criação, através de Jesus, é através da palavra. Diz lá em João capítulo 1, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva de Deus. Deus restaura a sua criação por meio da palavra. Quando Jesus é tentado, Mateus capítulo 4, o inimigo tenta Jesus através da palavra. E Jesus vence o inimigo através da palavra. Através de uma palavra, algumas pessoas foram condenadas à morte. Através de uma palavra, casamentos foram desfeitos. Uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, acabou muitas vezes com um sonho, acabou com uma família.
Uma palavra provocou guerras. Mas uma palavra também, irmãos, traz cura. Uma palavra também traz restauração de uma família. Uma palavra também traz paz. A importância de uma palavra. Nós não damos muito valor às coisas que nós falamos. Não paramos muitas vezes para pensar no que nós estamos falando. Mas é muito importante o que você está falando. Há poder nas tuas palavras. É muito importante você parar para pensar o que você está falando. Como que você está falando. O que tem saído dos teus lábios. Quais são as palavras que têm saído da tua boca. Porque se nós não estamos prestando atenção, as palavras que estão saindo da nossa boca estão formando os nossos filhos. A palavra que está saindo da nossa boca está construindo ou destruindo o nosso casamento. As palavras que saem da nossa boca podem trazer uma construção para a vida dos nossos colegas de trabalho, de pessoas que caminham conosco, ou pode trazer destruição. Igrejas foram destruídas por causa de palavras. Mas também foram restauradas por causa de palavras. E a pergunta que eu faço nessa noite é: que tipo de palavra tem saído da tua boca? Quando você abre a boca para quê? Olha aqui para mim. O que eu acho maravilhoso em Deus é que, se de repente um dia eu cheguei para ela e falei uma coisa que eu não devia e machuquei ela com uma palavra, Deus me dá a graça de, com uma palavra, um pedido de perdão, a gente poder reconciliar. A palavra, a comunicação, a linguagem, é um dom que Deus deu a todos nós. Mas é uma ferramenta que pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. E quando você está falando, você não está apenas colocando palavras no ambiente onde você está, mas você está colocando palavras dentro do teu coração. Como eu disse no começo, eu creio que o que você fala não alimenta só as pessoas que estão ao teu lado. A boca não fala só do que o coração está cheio. O que a boca fala enche o coração. Freud, ele disse numa das suas frases que uma palavra pode trazer um machucado na vida de uma pessoa para toda a vida. Eu quero, nesta noite, conversar algumas coisas com você sobre a palavra. E eu peço que você abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Tiago, ele usa algumas figuras que são extraordinárias. Eu fiquei procurando algum texto que eu iria trazer a palavra, e quando eu li esse texto de Tiago, que é um texto muito conhecido, falando a respeito da língua, a respeito da nossa palavra, esse texto ficou muito forte no meu coração. As figuras que Tiago utiliza aqui, que são muito fortes para a gente pensar como que nós temos usado a nossa língua, como que nós temos usado as nossas palavras. Abra a tua Bíblia em Tiago capítulo 3,
deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos lendo ele e refletindo sobre cada uma das figuras que Tiago ele mostra aqui. A primeira figura que Tiago apresenta está ali no verso 2. Tiago capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A primeira figura que Tiago utiliza é pedra de tropeço. Ele diz que uma palavra pode tornar-se uma pedra de tropeço. O que é, pastor, uma pedra de tropeço? Uma pedra de tropeço é uma pequena pedra que você está caminhando e num descuido, você dá uma topada, você dá um chute naquela pedra e você cai e você se machuca. Tiago diz que a palavra mal falada pode ser, na vida de uma pessoa, uma pedra de tropeço. Tem muita gente tropeçando nas suas palavras, não prestando atenção naquilo que tem falado e tropeça nas suas próprias palavras. E nós devemos prestar atenção. A Bíblia chega a dizer para nós o seguinte: ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. E às vezes nós fazemos pessoas tropeçarem através das nossas palavras. Não permita fazer da tua palavra, da tua fala, uma pedra de tropeço para ninguém. Não tropece nas tuas próprias palavras. Tiago ele diz o seguinte: o homem que não tropeça no falar é um homem perfeito, capaz de cuidar também de todo o seu corpo. A língua é um órgão pequeno que nós temos, mas é uma parte difícil de se converter. Eu diria para os irmãos que a língua, ela dificilmente vai se converter. É capaz até dela não se converter. Nós vamos passar a nossa vida inteira tendo que ter cuidado com a nossa língua, tendo cuidado com o nosso falar. Não pense vocês que eu, porque sou pastor, não tropeço no meu falar. Não pense vocês que uma pessoa, porque tem muito tempo de igreja, não tropeça no falar. Todos nós tropeçamos. E devemos tomar cuidado para não tropeçarmos. Porque toda vez que você tropeça, irmão, você machuca alguém. Toda vez que você tropeça, você se machuca. Sábio é aquele que pensa no que falar, para que a palavra que ele vai falar, ainda que pequena, não seja uma pedra na qual ele vai tropeçar e se machucar. Preste atenção nas tuas palavras, porque as tuas palavras, elas têm um poder e uma força muito maior do que você pode imaginar. A segunda figura que Tiago utiliza está no versículo 3. Ele diz assim: ora, se pomos freio na boca do cavalo ou dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A segunda figura que Tiago utiliza é o freio. E ele diz o seguinte: que no cavalo, para que a gente não perca o controle, para que ele não fique desgovernado, você coloca freio. Porque se você não colocar, fica desgovernado. E ele diz o seguinte: se nós não colocamos freio na nossa boca, a nossa vida vai ficar desgovernada. Se nós não colocamos limite naquilo que falamos, se nós não cuidamos daquilo que falamos, se nós não estamos observando aquilo, refletindo antes de falar, nós vamos colocar a nossa vida à ruína e vamos manter a nossa vida desgovernada.
Eu lembro de uma experiência que foi a pregação de quarta-feira, quando nós falamos a respeito de Jesus, quando Jesus estava ensinando uma multidão e de repente apareceu um barulho e era um monte de gente, e ia chegando os religiosos com a pedra na mão e uma mulher sendo empurrada para ser apedrejada, e a multidão se afastou. Jesus entrou na frente, aqueles religiosos entraram na frente de Jesus com aquelas pedras na mão, jogaram aquela mulher no chão, e quando eles jogaram aquela mulher no chão, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, na lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar até a morte aquela que for pega em flagrante adultério. O Senhor anda dizendo que nós temos que amar. O que a gente faz com essa mulher? A gente apedreja ela ou não? Na hora que falaram isso, ficou os religiosos com a pedra esperando Jesus falar para atacar na mulher. A mulher esperando que Jesus falasse alguma coisa que pudesse salvar ela. E a multidão ali em volta de Jesus na expectativa do que ia acontecer. Nesse estresse, o que você e eu faríamos? A gente ia sair falando. Jesus, ele não sai falando. Jesus coloca um freio na sua boca. E ele pega um pedacinho de pau, ele se curva, ele começa a escrever no chão, e ele fica por algum tempo escrevendo no chão. Porque Jesus sabe que as palavras que nós dizemos são muito importantes. Ah, pastor, mas eu falo porque eu tenho que falar, porque as pessoas ficam esperando uma resposta minha, porque as pessoas estão ali na expectativa do que eu tenho que falar, é por isso que eu já vou falando. Jesus precisava falar, mas ele sabia que a palavra dele era importante. Por isso, é preciso pensar antes de falar. Preciso colocar freio na nossa boca. Eu não sei como que você tem usado a tua boca. Eu não sei como que você tem usado o teu linguajar, a tua comunicação. Mas eu quero dizer para você que as tuas palavras são muito importantes. E que Deus te deu um dom, que pode ser um dom extraordinário, mas que, se não cuidado, pode ser uma ferramenta do diabo na tua vida e na vida de todas as pessoas que convivem com você. Porque quando nós estamos falando, os nossos filhos estão sendo construídos com a nossa palavra. O nosso casamento está sendo construído com as nossas palavras. O nosso futuro está sendo construído com as nossas palavras. Nós precisamos aprender a colocar freio na nossa boca. Tem gente que já sai falando, né? A gente tem esse negócio, né? Às vezes parece que a gente está numa situação e tem a necessidade de falar. Eu preciso falar. E a gente não pensa antes de falar. Não reflete, não, sabe? Já sai falando. E quando a gente sai falando, a gente sai desgovernado. Nós precisamos parar para pensar. Tem muita gente falando besteira porque não tem pensado. E às vezes, irmãos, uma palavrinha que você fala vai levar anos para você recuperar. Porque aquilo que você fala, presta atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que você fala ecoa. E aquela voz, daqui muitos anos, pode estar ainda ecoando no coração, na alma do teu filho, nas pessoas que conviveram com você. Só que essa palavra que ecoa pode ser uma palavra de bênção, pode ser uma palavra de perdão, pode ser uma palavra de restauração, pode ser uma palavra de cura. Nós vivemos numa geração que não tem muito cuidado com o que fala. Falamos qualquer coisa. Tem pessoas que são extraordinárias. Eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço. Tem pessoas que toda vez que ele vai abrir a boca, eu olho porque eu sei que alguma coisa boa vai sair dali. Geralmente são pessoas que não falam muito, mas que quando falam, contribuem. Conheço algumas pessoas que não falam de outras pessoas. Pessoas que quando abrem a boca, é
para abençoar. Quando abrem a boca, é para contribuir. Quando abrem a boca, é para trazer paz. Quando abrem a boca, é para curar. E as palavras, elas curam. Eu digo para os irmãos que eu fui curado no meu coração por palavras que recebi. Algumas coisas que algumas pessoas falaram para mim que me curaram. É um instrumento maravilhoso que Deus nos deu. Mas nós precisamos aprender a colocar freios. As figuras. A primeira é tropeço. Não permita que as tuas palavras sirvam como pedras de tropeço na tua vida e na vida das pessoas que caminham com você. Segundo, não coloque freio na tua boca e não saia falando qualquer coisa. E não saia dizendo qualquer coisa. Terceiro, versículo 4. Observai igualmente os navios. Olha uma outra figura que Tiago utiliza. Que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. O que Tiago diz aqui, ele diz que a língua, ela é pequena, mas ela guia toda a nossa vida. E ele usa o exemplo, por exemplo, do leme. O leme, ele é um instrumento pequeno do barco. Não importa o tamanho do barco, não importa o tamanho do navio. O navio é guiado por um pequeno leme. Não importa o tamanho da tua vida, não importa a importância que você tem, não importa o conhecimento que você tem, o reconhecimento que há em você, a tua vida é guiada pela tua língua, pelo teu falar. Nós guiamos a nossa vida pela nossa boca. Para onde que você está guiando a sua vida? Essa é a pergunta. Porque toda a nossa vida é guiada pelas nossas palavras. Uma quarta figura que Tiago utiliza é o fogo. Versículos 5 e 6. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago, ele diz que a nossa língua, ela é também como fogo. Você imagina uma pessoa sem juízo, andando com o seu carro, fumando um cigarro, fazendo uma viagem e de repente ele pega a bituca do seu cigarro ainda acesa e joga pela janela do carro. E aquela bituca de cigarro pequenininha, ela cai na beirada do asfalto e tem um mato seco ali. E ela então começa a incendiar e pega fogo e queima uma floresta inteira. Uma pequena labareda de fogo queima uma floresta inteira. Assim pode acontecer com a língua. Nós podemos destruir uma família inteira. Nós podemos destruir uma igreja inteira. Nós podemos destruir a vida de muitas pessoas com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Quer ver, gente? Coisa difícil é a gente conversar sem falar da vida de ninguém. Você já percebeu? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem toda vez que conversa acaba falando da vida dos outros, porque eu não quero passar vergonha com a minha comunidade. Mas eu quero dizer que eu estou com vocês. Quando nós estamos juntos e a gente está conversando, eu acho muito difícil a gente passar 10 minutos de conversa sem estar falando da vida de alguém. Sem ter falado da vida de alguém. E a gente vai colocando o fogo, vai incendiando. Quantas pessoas não destruíram a vida de alguém com uma fofoca? Não acabaram com o casamento de alguém com uma fofoca, com uma fala?
Não acabaram com um sonho com uma fofoca. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você passa para frente. Porque as pessoas vão falando coisas sem pensar e nem imaginam a proporção que aquilo pode tomar. E o quanto aquilo pode fazer mal para a vida das pessoas. Não pensa, não reflete sobre a responsabilidade que nós temos com a nossa fala. Preste muita atenção no que você fala. E se você está perto de alguém que está falando, começa a falar, seja mato molhado, porque mato molhado não pega fogo. Então seja mato molhado. Até brinquei hoje cedo, de repente, eu estou aqui, né? Final do culto. Aí o Christian, por exemplo, vem conversar comigo, está aqui na frente, ele vem, falou, ô pastor, falar um negócio com você. Na hora que ele está aqui, aí o irmão Alvino já de lá, já fica olhando para mim. Na hora que eu olho para o Alvino conversar com o Christian, o Alvino já grita de lá assim, meio, pastor, mato molhado, mato molhado. Já sabe que o Christian vai vir falar de alguém. Então, vamos cuidar um do outro. Tem aquelas pessoas que gostam de falar da vida dos outros, né? Então, quando você perceber, já avisa. Fala, gente, não presta atenção, é mato molhado. Porque mato molhado não pega fogo. Então, seja um mato molhado. Não saia por aí acreditando em tudo que lhe é falado. Não passe para frente as coisas que você não tem prova. As coisas que você não viu. Não passe para frente. Faça as coisas morrerem no ninho. Não seja você um mensageiro do inferno. Não faça o inferno na vida de ninguém. Porque, gente, essas coisas acontecem hoje de maneira muito banal. Hoje as palavras das pessoas não têm valor. Antigamente uma pessoa ele comprava e vendia uma propriedade com uma palavra. Tinha gente que com uma palavra, eu dei a minha palavra. Hoje, gente, nem documento assinado, nem reconhecido firme, não vale mais nada. E nós estamos precisando de homens e mulheres de valor, que tenham palavra. E homens e mulheres que pensem no que estão falando. E que não use a sua boca como um esgoto do inferno, ou alguém para matar, para destruir, para acabar com a vida, com a família de ninguém, com o ministério, com o trabalho, com o futuro de ninguém. Não seja uma pessoa, se você não pode contribuir, não estrague. Se você não pode ser bênção, não seja uma maldição. Eu fico olhando, sabe, as histórias, por exemplo, de igrejas inteiras abençoadas, igrejas de 400, 500 pessoas, que foi consumida e virou nada por causa de fofoca, por causa de falas, por causa de pessoas que falam e falam e falam, têm vontade de falar. E vão falando sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Preste muita atenção nas tuas palavras. Porque, irmãos, as palavras que nós falamos, presta atenção, elas estão em algum lugar. E um dia nós vamos ter que prestar contas de todas as palavras que nós dissemos. Quais são as palavras que você tem dito para você? Eu tenho visto ultimamente, com essas crises que nós estamos vivendo, com esses momentos que nós estamos passando, eu vejo as pessoas falando palavras muito ruins a respeito de si. Sabe, falando muito mal, se alimentando das próprias palavras, sabe, fazendo uma comida ruim e comendo. Se alimentando de coisas, sabe, mude um pouco o teu linguajar. Seja uma pessoa de esperança, seja uma pessoa da graça de Deus, do amor de Deus. Seja um instrumento de Deus. Não coloque fogo. Não coloque fogo, seja um mato molhado. Toda vez que alguém chegar falando de alguém, seja mato molhado. É bom que daí a pessoa não vai vir mais falar para você, que ela não vai vir perder tempo. Se ela veio uma vez, falou, você não levou para frente. Veio outra vez, falou, não levou para frente, a pessoa não vai te procurar mais. Agora, meu irmão, se você é aquele comunicador extraordinário, aquela pessoa que tem o dom, que ela contou para você de manhã, à tarde tem 18 sabendo, ela diz, nossa, nem eu consigo ser assim. Então ela vai continuar contando, vai ser a primeira pessoa que ela vai procurar. A primeira pessoa que ela vai procurar é você. Porque ela sabe que aí tem
Você colocou em você, você já põe no WhatsApp, já manda para todo mundo, já põe no Face, já põe, certo? Então, tome muito cuidado com as tuas palavras, porque elas se tornarão a tua própria vida. Você não está apenas fazendo com a vida dos outros, você está fazendo com a tua vida, porque você vai se alimentar da comida que você está fazendo. Você vai se alimentar das palavras que você está dizendo. A Bíblia diz também nos versículos 7 e 8, olha ali: toda espécie de feras e aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelos seres humanos. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. A Bíblia diz que não tem como domar a língua. Ela não vai se converter, irmão. A tua língua não vai se converter. Eu não sei se lá na eternidade a gente vai estar sem língua. De repente nós vamos estar sem língua lá, porque ela não foi. Aonde que está a minha língua? Está queimando no inferno. Porque eu não sei o que vai ser. Porque a nossa língua, a tua língua já se converteu? Olha aí pro irmão para ver se ele sorria porque não se converteu. Mas, irmão, a língua não se converte. Ela é terrível. Ela é terrível. Ela não se doma. Eu acho interessante porque se você for, por exemplo, no Ibama, nesses lugares aí de animal, essas coisas, você vai ver que eles vão ensinar para você. Olha, tem alguns animais que são domesticáveis. Por exemplo, você pode ter um cachorro em casa, você pode ter um gato. Agora tem alguns animais que eles aconselham você a não ter dentro de casa. Né? Por exemplo, alguns tipos de cobra, leão, tigre. Esses tipos de animal não ele não fica domesticado. Você não vai conseguir domar ele. Irmão, não pense que você domou a tua língua, porque você não domou ela. Ela ainda dá umas escapadas. Hoje de manhã eu falei que eu falava dos outros, irmão. Teve uma irmã que estava sentada aqui que ela olhou para mim assustada, decepcionada. Eu não sei se ela vai voltar na igreja, porque o pastor falou que fala da vida dos outros. Ela já ficou pensando, o pastor deve falar da minha vida. Eu falei para ela, irmão, eu confessei, eu não sou melhor do que ninguém não. Eu não estou aqui para posar de santo aqui não. Eu falo mesmo, né? Mas eu quero parar, eu quero, né, ser homem de Deus. Eu quero que as pessoas tenham prazer em me ouvir. Eu quero que as pessoas me conheçam como uma pessoa que traz uma palavra de paz, de conforto, de esperança, de segurança, de vida. E não como alguém que fica profetizando e amaldiçoando e sendo um instrumento do inferno, boca do diabo. Eu quero ser boca de Deus. E para que eu seja boca de Deus, irmãos, presta atenção, eu tenho que cuidar disso todo dia, não é só uma vez. Ah, pastor, eu fui lá, por exemplo, eu vou fazer a unção da língua. Aí eu falo para vocês fazer uma fila, vão ungir as línguas. Aí vem a Patrícia, que a gente estica a língua dela desde lá de trás até aqui para ungir. E traz óleo, 2 litros de óleo, 3 litros de óleo. Irmão, não adianta a gente ficar ungir a língua. Vai ungir a língua hoje, você chega em casa, irmão, vai ter que ungir de novo. Porque a língua da gente é complicada. Eu estou falando isso para você cuidar. Cuide da tua língua. Cuide do que você fala. Vamos fazer o seguinte, a gente pode combinar e fazer o seguinte. Nós vamos ajudar um outro. O marido e a esposa que está aí, um vai ajudar o outro. Então vocês vão fazer o seguinte. Você vai falar com a tua esposa, ó, cada vez que eu estiver falando da vida de alguém, eu vou te dar R$10. Você me avisa, ó, tá falando da vida de alguém, 10. Certo? Ó, aí a gente se ajuda. Nós vamos tomar cuidado. Vamos pedir para ajudar. Aqui na comunidade, peça para que alguém te ajudar. Fala, olha, toda vez que eu estiver falando de alguém, me ajuda. Me chama atenção. Dentro de casa, toda vez que eu estiver falando alguma coisa, me chama atenção. Me chama atenção. Porque, gente, nós não sabemos a dimensão que isso toma. Nós estamos brincando aqui, mas é muito sério. Nós não sabemos a dimensão que isso toma. Tem pessoas que nunca chegaram a ser o que poderiam ser por coisas que ouviram. Por coisas que foram construídas através de palavras. A gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. A sexta figura, são 7, a sexta figura é
a fonte. Versículos 10 e 11. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, olha aqui para mim, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: ele está dizendo que a nossa língua é uma fonte, e não pode a gente permitir que saia dessa mesma fonte água doce e água amarga, bênção e maldição. Ele está dizendo aqui que nós não podemos usar a nossa boca para abençoar e depois para amaldiçoar. A palavra maldição, sabe o que significa? A palavra maldição é mal dizer, mal falar. Então, eu amaldiçoo uma pessoa toda vez que eu falo mal. Eu estou amaldiçoando. Bem dizer, abençoar é bem dizer. Você bendiz ou você maldiz? Então eu quero convidar você para que a tua boca seja uma fonte de bênção, uma fonte de água viva. Você vai ver como que as coisas vão começar a mudar na tua vida, na tua família, na tua casa, quando você começar a utilizar a tua boca como lugar de bênção, como lugar da graça de Deus, do amor de Deus. Use a tua boca como fonte de vida e de vida eterna. E a última figura de linguagem que Tiago coloca aqui é o fruto. Olha o verso 12, gente, para a gente terminar. Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? A última figura que Tiago utiliza aqui, que eu queria compartilhar com vocês, é a de uma árvore, um lugar de frutos. E ele diz que quando nós utilizamos a nossa língua para o bem, nós alimentamos, nós frutificamos para a vida. A língua é como uma árvore que produz. Que tipo de frutos nós iremos produzir? Ele encerra dizendo que a nossa língua é como uma fonte, e a nossa língua é como uma árvore que tem frutos. E eu pergunto para você, que tipo de fonte você é? Que tipo de árvore você é? Porque nós vivemos uma época em que tem muita gente sedenta, procurando uma palavra. E quando ela achar você que é uma fonte, que tipo de água ela vai beber? Tem um monte de gente hoje que está com fome de uma palavra, está faminto de uma palavra. E eu pergunto para você, quando esta pessoa te encontrar, olhar para você e dizer: tem uma árvore ali, tem frutos ali, e ela se aproximar, que tipo de fruta ela vai comer? Que tipo de palavra tem saído da nossa boca, do nosso coração? Eu quero, irmãos, concluir dizendo isso para você. Olha só, deixa eu te falar. Não adianta eu ficar aqui orando por você. Não adianta a gente ficar se enchendo de religião. Não adianta a gente ficar se enchendo de conceitos, lendo muitos livros, se a gente não tomar cuidado com algumas coisas dentro da gente mesmo. E uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado é com o que você fala, com as palavras que saem da tua boca. Porque você está dando forma para a tua vida e para a vida das pessoas que estão ao teu lado, que estão perto de você. Eu hoje quero pedir a Deus que Ele me ajude para que eu use a minha boca e as minhas palavras como instrumentos do amor e da graça dEle. Que Ele tenha misericórdia da minha vida. Primeiro eu quero pedir perdão a Deus, irmãos, porque nem sempre eu tenho usado as minhas palavras como instrumento de bênção. Quero pedir perdão a Deus. Segundo, eu quero dizer a Deus que eu quero melhorar.
E terceiro, eu vou pedir que Deus me ajude, porque só Ele pode me ajudar a mudar o meu jeito de falar. Nós temos que nos esforçar, mas só Deus pode mudar. Então eu queria que você saísse daqui hoje não falando mais do teu filho, de repente, como você tem falado. Meu filho é um perdido. Meu filho é um bagunceiro, é um safado. Meu filho é um responsável, é um irresponsável. Meu filho é preguiçoso. Meu filho... Não, vamos mudar. Vamos mudar o nosso jeito de falar. Minha esposa é preguiçosa, minha esposa ela não ajuda, minha esposa é ruim, minha esposa é chata. Vamos mudar nosso linguajar. Vamos mudar o nosso jeito de olhar, nosso jeito de falar. Vamos começar a profetizar o que nós desejamos, o que nós ansiamos. Vamos chegar no nosso local de trabalho essa semana, irmãos, e vamos usar a nossa boca, os nossos meios de comunicação, como instrumentos de bênção. Você vai ver como que você vai começar a mudar o teu ambiente. Você vai ver como que você vai começar a mudar a sua vida. Aquele que usa bem as suas palavras come dos seus frutos e se alimenta para a vida. Por isso eu quero concluir dizendo isso para você. Preste atenção nas tuas palavras. Ah, pastor, eu não consigo controlar. Quando eu vi, eu já falei. Isso é desculpa. Nós podemos controlar sim. Vai ser difícil no começo, mas nós podemos controlar. Ah, pastor, eu falo mesmo. Então tem gente que se orgulha, né? Não, eu fico nervoso, eu falo. Mas tem gente que se orgulha. Se orgulha da ignorância. Comece a tomar cuidado com as palavras da sua boca. Seja um canal de esperança e de vida. Você vai ver o resultado extraordinário na tua vida. Porque as palavras que nós falamos, elas vão dando forma, elas vão construindo o ambiente em que nós vivemos. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos nós.